Começa agora mais um programa Câmara Mulher. Hoje nós vamos falar sobre a maternidade atípica, um caminho cheio de desafios e também de muito amor. Para falar sobre esse assunto, recebemos a Gisele Melúcio, mãe do Luquinhas, que vai falar para a gente sobre a sua história e sobre esse desafio que é a atipicidade da maternidade, não é, Gisele? Isso mesmo. Ser mãe, e ainda mais no mundo atípico, né? É novo para quem começa, para quem conhece, né? Então, assim, Deus me escolheu e eu tô aqui para Ele poder fazer de mim um instrumento dele, para poder cuidar do meu filho e de tantas outras pessoas e crianças ou jovens e adultos que precisarem, né, do meu apoio. Gisele, como começou essa sua trajetória? Fala um pouco mais de você e desse início da maternidade. Eu tive um parto prematuro. Eu tive um parto prematuro extremo. O Lucas nasceu de 29 semanas e 4 dias. Então, assim, eu não tinha nem a primeira semana de uma gestação de 7 meses. Então, ele nasceu já no inicinho do 7º mês e dali ele já foi direto para a UTI. Então, assim, foi um parto bem traumático, bem triste, assim, ansioso, porque você não sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo ali, e realmente eu não tinha noção nenhuma do que viria pela frente. Então, o Lucas nasceu de 29 semanas, foi direto para a UTI. Ali, pela UTI, ele permaneceu mais de 50 dias na UTI. E eu só pude pegar o Lucas no colo depois de 48 dias de nascido. Com 2 dias, mais ou menos, de nascimento, o pessoal da UTI chamou e falou assim, chamou eu, meu marido, falou assim, olha, a gente está achando que o Lucas tem síndrome de Down. Então, nós vamos fazer um cariótipo para a gente poder ver se é isso mesmo e depois a gente dá um retorno. Então, na hora que fala, né, já veio o choque de um filho prematuro, que já saiu de mim e foi direto para a UTI. Eu não pude tocar nele quando ele nasceu. E aí depois vem o choque de que ele seria uma criança atípica com síndrome de Down. Como a gente não tem conhecimento, não se envolve com pessoas atípicas, neurodivergentes ou qualquer tipo de deficiência ao longo da vida, porque a maioria das pessoas realmente é isso. Ao longo da vida elas não se envolvem com pessoas com deficiência, geralmente fica ali mesmo só na família, né? Ou às vezes até a família também tem receio de deixar você se aproximar de uma pessoa com deficiência. Então, inicialmente, realmente foi um susto muito grande, foi um mar de sentimentos que você não sabe o que está acontecendo, como que vai ser. E eu conhecia a síndrome de Down, aquilo que todo mundo vê de longe. Então, eu não tinha noção do que poderia vir pela frente. Então, foi bem nos primeiros dias que o Lucas nasceu, a gente já teve a suspeita do diagnóstico. 14 dias depois, chegou o resultado desse cariótipo, né, que é um exame feito para descobrir qualquer tipo de síndrome, né, se tem ali ou não. E aí depois veio a certeza de que ele tem a síndrome de Down. E aí você tem que aprender a absorver aquela notícia ali no momento. É exatamente isso que eu iria te perguntar. Você tinha algum contato antes? Você conhecia alguma pessoa? Não. E como foi a notícia para vocês? Assim, como que foi lidar e trabalhar isso? Eu digo assim que a gente, em algum momento da vida, a gente não pensa muito no futuro. A gente só vive, né? E aí, a partir daquele momento, quando eu recebi o diagnóstico, foi bem interessante, porque foi na sala de UTI, né? Eram vários médicos ao redor, meu marido e eu, umas pessoas bem próximas. E aí, a médica falou assim, olha, realmente saiu aqui o cariótipo e o seu filho tem síndrome de Down. E você vai ter um companheiro pro resto da vida. Então, são palavras que, quando entra no seu coração, você só sabe chorar. Eu chorava, chorei muito, fiquei muito angustiada, pensando o que seria, como que aconteceria, o que as pessoas iriam pensar, como que eu iria cuidar de uma criança com síndrome de Down. E realmente, assim, eu levei um tempo para poder absorver, sabe, esse diagnóstico. E eu posso só falar por mim, não posso falar pelas pessoas ao meu redor, mas eu levei um tempo. Só que esse tempo foi bem curto, sabe, Gi? Porque o Lucas, ele tava ali numa incubadora e ele é um bebê que nasceu pesando 760 gramas. E aí ele perdeu o peso, chegou a 690 gramas. Então, depois que eu recebi a notícia, que se passaram algumas semanas,
a síndrome de Down naquele momento não estava me importando mais. Era o meu filho lutando pela vida, né? E eu focava naquilo ali. Então era um período de pandemia, eu tinha só 5 minutos com ele na UTI por dia, e ali eu fui aprendendo a deixar ele para poder ver o que eu achava de mim, né? O que eu encontrava de mim ali no meio daquilo ali. Então deixava ele ali, ficava 5 minutos, deixava ele ir embora. E aí eu chegava em casa, tinha assim umas crises de ansiedade, chorava muito, mas já não era nem tanto por conta da síndrome de Down, era porque o meu bebê estava ali dentro de uma incubadora e eu não podia pegar ele. Eu só sentia ele pela ponta dos dedos. Então a primeira casa fora de mim foi uma casinha de vidro. E ali ele lutava pela vida, né, o tempo todo. E ele foi mostrando para mim o quanto que ele era forte. E aí o que eu me recordo muito também é que todas as vezes que eu ia visitá-lo, eu me ajoelhava ali do lado da incubadora, buscando um encontro mais próximo com Deus, pedindo Deus para proteger ele, para salvar ele. E eu falava muito com Deus, falava assim: Deus, se o Senhor me deu, ele é meu, então deixa ele para mim. Eu quero ele de qualquer jeito, faltando um pedaço, com alguma sequela, com algum problema, eu quero ele, deixa ele para mim. E eu posso dizer que Deus faz milagres, e Ele fez na minha vida, porque eu conhecia Deus só de ouvir falar, de vivenciar outras experiências, mas de ter uma realidade em minhas mãos é diferente. Eu ter o milagre vivo assim na minha mão. Isso que eu ia falar, o Lucas é um milagre, né? E foi bom você tocar nesse assunto da fé, que você se aproximar de Deus, isso foi que te deu força, é o que te dá forças todos os dias? Totalmente, totalmente, porque assim, eu acredito no amor de Deus por nós. Se a gente for parar para pensar, eu hoje estou com 45 anos, quanta coisa eu vivi até aqui, e quanto de livramento Deus nos deu, o tanto que Ele nos protegeu em vários momentos da nossa vida. E às vezes a gente não para pensar, para viver isso, porque a gente está distraído com outras coisas. E a partir do momento que o Lucas chegou, ele fez eu me aproximar mais ainda do que eu já acreditava, né? De quem eu já conhecia, que era Deus. E a fé, ela é o que me mantém de pé, porque realmente tem dias que não é fácil. O Lucas, ele vem me ensinando todos os dias, e a superação dele é o que me faz superar cada dia vivido ao lado dele. E em cima disso tudo, eu tenho a mão de Deus, eu creio, eu confio no amor dele, no poder dele. Então, sempre que a gente aparece com alguma novidade em relação ao Lucas, porque foram muitas intercorrências até aqui, ele está com 5 anos, e aí eu só vejo a mão de Deus cuidando de tudo, abrindo as portas, reservando sempre o melhor, os melhores médicos, as medicações, tudo que ele precisa. Então, assim, eu confio e creio no poder de Deus, e eu sei que é a fé que me move. É possível ver a evolução, como você disse, a evolução dele, né? Como que cada evolução na terapia, numa brincadeira, ali com vocês, fala um pouco pra gente dessa evolução que você acompanha diariamente, do sentimento de cada dia mais ver ele crescendo, né? Porque ele está crescendo. Está crescendo, graças a Deus. Então, como eu falei, pela prematuridade do Lucas e a síndrome de Down, as duas questões trazem algumas comorbidades para ele. Então, assim, o Lucas, até 1 ano de idade, ele não sentava e não segurava a cabecinha. Por quê? O Lucas, ele tem hidrocefalia. Ele usa 2 válvulas, uma de cada lado. E já passou por várias intercorrências, várias internações, várias cirurgias. No total, a gente soma 13 cirurgias para ele. E a gente tem também laudo médico, neurologista, de alguns exames que ele fez, que o Lucas, ele tem leucopatias, ou seja, 2 partes do cérebro dele teve necrose. E aí foi em cima da parte do andar e do falar. Isso não sou eu que estou falando, está lá no papel. Sim. E aí quando você olha para Lucas e vê o tanto que ele está crescendo, está desenvolvendo, está desenrolando, é o poder de Deus ali, agindo junto com a medicina, com os fisioterapeutas, com os terapeutas que ele tem.
Então, assim, eu consigo ver, muita gente, né, que convive com a gente todos os dias, consegue ver o desenvolvimento dele. Ele ainda não consegue andar totalmente livre por muito tempo, mas ele consegue andar, ele consegue se comunicar. E aí vem as terapias diárias, né, porque ele faz terapia de segunda a segunda praticamente. Então, tudo aquilo ali ajuda no desenvolvimento dele, no crescer dele, no falar. E assim, é só orgulho. E aí você aprende a valorizar um sorriso, um olhar, coisas que para muitas pessoas no dia a dia são coisas simples. E às vezes você não pensa. Todas as vezes que ele teve uma intercorrência, que ele foi para o hospital, ele entra no oxigênio. E aí você percebe o tanto que o ar é importante. Agora nós estamos aqui respirando sem ajuda de aparelho, sem nada para fazer o seu pulmão funcionar. Então ele está funcionando de livre e espontânea vontade pela graça de Deus. E aí, de repente, você tem um problema, a criança corre para a UTI, ou uma pessoa, um adulto, seja quem for, tem que pôr um oxigênio. Então, assim, você começa a valorizar as pequenas coisas, um simples oxigênio. O seu respirar do dia a dia. Você acordou, você está bem. E aí você começa a valorizar esses pequenos detalhes, que às vezes passam despercebidos no dia a dia. Pegar uma colher, lamber uma colher. Lamber uma colher, uma coisa simples, que qualquer outra criança típica faria. Então, na hora que ele pega a colherzinha, que ele passa a língua na colher, que ele põe ela dentro da boca, é um sentimento de gratidão. E eu vejo, não, a gente está no caminho certo e vai dar certo. Um ponto que eu imagino que é muito importante é a rede de apoio. Sim. Como que essa rede de apoio te traz uma força, uma segurança para seguir, para ir buscando cada vez mais a evolução? Primeiro de tudo, dentro de uma maternidade atípica, eu não vou dizer que eu sou privilegiada, não existe isso. Existem pessoas que estão ao meu lado, né, estão ao lado da nossa família, do meu marido, de mim, e que nos apoiam com o Lucas, principalmente com amor, né? Então, aonde há amor, você consegue caminhar. E nós temos isso. O Lucas tem um pai, assim, admirável, apaixonado por ele. Os irmãos de Lucas são, assim, muito importantes na vida dele. E aí o Lucas tem mais 3 sobrinhos que estão bem grudadinhos, né? Tem a madrinha dele, que é a cunhada dele, o cunhado. Então, assim, esse ninho que acontece dentro de casa, ele se enraiza para os tios, para os primos, para as avós. E isso é muito importante, porque o alicerce de uma família realmente é o amor. E eu posso contar com esse amor. Mas eu sei que a realidade lá fora ela é muito diferente, né? Existem outras mães que sofrem, precisando desse apoio, precisando de um olhar, de uma generosidade, né? Tipo assim, me dá aqui, vai descansar um pouquinho, né? Deita lá, vai tomar um seu banho, vai lavar seu cabelo. Uma coisa simples, sabe? E o que eu tenho, eu só tenho também que agradecer a Deus. Eu não consigo falar, Gi, da minha história sem falar de Deus. Eu não consigo falar. Então, assim, ele me escolheu e escolheu a família que o Lucas ia nascer. E eu sou grata a Deus por isso, né? Então, assim, meu filho, ele é cercado de amor. Por onde ele vai, ele recebe amor. E eu sou grata a Deus por isso. E ele também tem o dom de despertar o amor, o carinho das pessoas por onde a gente vai. E eu gostaria muito que fosse a realidade de todas nós, né? De todas as mães atípicas, mas eu sei que não é. É diferente e isso às vezes dói um pouquinho no meu coração de querer poder fazer um pouco mais, né? E aí tem coisa que foge do nosso controle, não posso fazer muita coisa. E eu posso tentar ajudar, dar uma palavra de conforto. E só tem que agradecer a Deus mesmo, pela essa rede de apoio que a gente tem. Interessante, Gi, porque a questão do apoio não é só ali falar assim, eu estou com você. Sim. É nas pequenas coisas, como você mesmo citou. Vai lavar o cabelo, vai descansar um pouco. Isso faz a diferença, né? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a mãe do Lucas, a Gisele Milúcio, que vai continuar falando com a gente sobre a maternidade atípica. Até já!
Voltamos com o programa Câmara Mulher, que hoje recebe a mãe do Lucas, Gisele Melúcio, que está falando com a gente sobre a maternidade atípica. Gisele, a maternidade por si só já transforma a vida de uma mulher. E como a maternidade atípica transformou a sua vida? Então, o Lucas, ele me mostrou e me mostra todos os dias um caminho diferente daquilo que a gente estava acostumado a viver, né? E o que ele trouxe de novidade para a minha vida, assim, Gi, corrigindo bem o que eu preciso de dizer, eu sei ser mãe no olho do furacão. Eu não sei ser mãe, aquela mãe que ficou tudo direitinho, o bebê nasceu a termo, foi para casa, amamentou, nanana. O meu caminho foi já direto pro olho do furacão. Então, assim, o Lucas, ele me ensinou a ser forte, aonde eu achei que eu jamais conseguiria chegar. Isso aí é fato, ele me ensinou. E ele foi me mostrando um mundo de diversidade. Hoje, graças ao Lucas, eu faço parte do Instituto Amordal, aqui em Montes Claros. Outras grandes mulheres, né, com filhos com síndrome de Down, se juntaram para poder trocar informação. Isso há 10 anos. E nesse meio, eu cheguei, e ali já existia esse grupo. E ali eu fui tendo conhecimento, aprendendo, né, como que era o universo da síndrome de Down. Hoje, como instituto, o Instituto Amordal assiste mais de 200 famílias no norte de Minas. E isso é muito importante porque quando você está sozinha, você não sabe aonde você vai chegar. E quando você encontra um grupo de apoio, a caminhada ela vai ficando mais leve. Você vai tendo direcionamento, o que você deve fazer, como fazer. E vai conhecendo outras pessoas com síndrome de Down também. Né? Então, assim, ter o Instituto Amordal hoje na minha vida é muito importante, porque ali você encontra pessoas que já passaram pelo que você está passando, que você pode contar com elas, com o apoio, com a experiência delas, e ao mesmo tempo eu também posso ajudar quem está chegando, com o tempo de experiência que eu tenho. E essa fonte de amor que existe ali entre as famílias, ela é muito importante para a sociedade, porque as pessoas às vezes enxergam só a limitação de uma pessoa com síndrome de Down ou qualquer deficiência que seja. A sociedade ela enxerga como uma limitação, ela não enxerga a potência que aquelas pessoas têm e poderão desenvolver. A gente sozinho não consegue fazer nada. A gente precisa do apoio da sociedade, dos órgãos públicos, do município, do estado, das autoridades em si, para que a gente consiga alcançar outras famílias que não sabem para onde ir ou que já estão lá na frente e que precisam retornar porque precisam de apoio. É tão interessante porque a gente dá muito apoio para essas famílias quando a criança nasce. Nasceu a criança com síndrome de Down, a gente já vai direcionando ali e tal. Só que a gente vê também que ao longo do tempo, quando essas crianças crescem, viram adolescentes, adultos, né? Algumas têm uma regressão e precisam de apoio para poder continuar. Às vezes já tinham superado várias fases da vida, só que em um determinado tempo elas param. Por quê? Porque quando adulto, quando jovem, não tem o apoio quando criança. E ali dá aquela estagnada. Então a gente vê muita regressão das pessoas que já haviam se desenvolvido e precisam de continuar esse tratamento, esse acompanhamento. Então, assim, para ser sincera, hoje a gente não tem uma casa de apoio, que o Instituto Amordal está lutando, né, trabalhando para isso, para a gente poder conseguir uma casa de apoio e ter a atenção voltada para essas pessoas também, porque eles são capazes. A gente vê hoje em dia pessoas com síndrome de Down formando faculdade, trabalhando, né? A gente vê aí advogados com síndrome de Down, representantes nas câmaras por aí afora. E aqui em Montes Claros e na região, a gente quer trabalhar por isso. A gente quer um pouco de oportunidade para essas pessoas. Então, juntamente a essas mães fortes, não vou dizer guerreiras não, sabe, Gi? A gente usa muito a questão de, a mãe é guerreira, a mãe... Não, não é. Não tem esse negócio de guerreiro, porque primeiro a gente não quer guerra com ninguém. A gente quer a solução. Então a gente vai batalhar.
né? A presidente do nosso instituto hoje, a Edna, está aí à frente, correndo e buscando sempre apoio, pessoas para poder nos ajudar. Dentro também mesmo do universo político, porque a gente precisa também. Isso é uma causa da sociedade, não é uma causa individual da família, é uma causa da sociedade. Né? Isso é interessante também pontuar a importância de políticas públicas, né, para ajudar institutos como esse, para ampliar até mesmo o atendimento, né, das famílias que necessitam. Mas também a sociedade precisa se envolver na inclusão. Precisa, exatamente. Oportunidade. Eles precisam de oportunidade. E começa desde lá da escola também. Né? Quando a escola envolve a criança com Down nas atividades escolares. Às vezes acha, ela não é capaz, ela não vai conseguir. Ela tem o ritmo dela. Ela tem o balanço dela. E a gente pode adaptar isso. Então, se começa lá na escola, se a escola consegue envolver, tem um olhar mais atento, busca uma atividade adaptada, consegue parceria com a família, lá na frente, quando jovem, quando adulto, ele consegue se desenvolver, consegue ingressar no trabalho, né, nas áreas de trabalho. E, assim, não é impossível. A gente só precisa de pessoas que dê oportunidade. Essa questão de não é capaz, isso dói. Muito, muito, porque você enxerga a capacidade, mas as pessoas lá fora, elas não querem enxergar. Você sabe do que o seu filho é capaz, do que o jovem é capaz, do que o adulto é capaz, mas muitos lá fora não querem enxergar e não deixam dar o primeiro passo. Ou não têm paciência para poder ensinar. Né? Então, assim, grandes empresas poderiam ter um pouco mais esse olhar atento, ter um setor responsável pela inclusão, para que possa colocar... Hoje é muito comum você ver pessoas com deficiência trabalhando, sim, né? Às vezes uma deficiência motora, ou uma deficiência física ali onde falta um dedo, uma mão, né? Um braço. A gente vê essas pessoas trabalhando. Mas a deficiência intelectual, ela ainda é taxada. Sim. E a ciência explica a neuroplasticidade, que quando ela nasce com uma deficiência intelectual e que ela recebe os estímulos necessários dentro do tempo necessário, ela consegue desenvolver outras áreas do cérebro para continuar trabalhando, para continuar vivendo, para se desenvolver. E então, às vezes, você olha para uma pessoa neurodivergente e acha que ela é incapaz, mas não é. Ela só precisa de alguém que tenha amor e paciência para poder conduzir ali a atividade com ela. Essa questão da paciência, assim, igual você falou, tem pessoas que não têm paciência, mas eu nem falo que eu acho que é uma forma de amar inexplicável, né? Porque assim, você tá ali com cuidado, com paciência, esperando o tempo, como você mesmo disse, cada um tem seu tempo. Essa questão do amor e da paciência, eu acho que é a principal coisa que move a maternidade atípica, né? Exatamente. Você se redescobre. Eu era uma pessoa bem agitada, impaciente, e eu comecei a descobrir que eu posso ser muito mais do que eu era. Eu posso melhorar, né? Deus fala que a gente precisa ser o sal da terra. E isso começa por mim dentro da minha casa, porque também não adianta eu querer ajudar lá fora, sendo que dentro da minha casa eu não sou. E o meu filho fez despertar em mim uma pessoa que eu jamais sonharia em ser. E é um amor tão grande, uma paciência que você vai aprendendo, que você vai desenrolando, que você vai criando e que vai crescendo, porque ele não precisa de agitação, porque o mundo lá fora já é agitado. Ele não precisa de uma mãe louca. Tudo bem ficar louca às vezes, mas lá fora o mundo já é louco demais. Ele precisa de aprender e ter tudo na medida certa. Então, eu fui transformando. Digamos que é igual uma borboleta, né? Para ela chegar no estágio final dela,
ela vai virando, ela primeiro é um casulo, depois ela vira uma lagarta. Então, assim, é um trabalho que a gente vai fazendo ao longo dos anos. Então, se você perguntar para mim quem é a Gisele de 5, 15, 10 anos atrás, eu não sei, eu não vivo lá mais. Eu sei a partir de agora. Eu sei dos 5 anos para cá, do que Lucas trouxe para minha vida e de como eu sou feliz, do jeito que eu sou hoje com ele e a minha família. Isso é muito bonito e é visível, né? Ver você com ele, a felicidade, o amor é muito bacana. Hoje, para quem descobrir a maternidade atípica hoje, qual o seu conselho? Eu posso dizer que tudo passa. O meu conselho hoje, se eu puder dar é ter calma. Tudo passa. No início é aquela turbulência, como que vai ser, lidar com todas as questões. Nossa, não é o filho que eu queria, você olha para aquela criança. Inclusive, assim, é tão interessante você me perguntar isso, porque eu já ouvi pessoas me perguntando assim, você está satisfeita? É isso. E aí sabe quando te foge uma resposta? Mas eu estou satisfeita com o quê? Por ter um filho com deficiência? Então, tudo isso a gente escuta ao longo da vida. Mas eu posso dizer que tudo passa. Amar é muito além de estar tudo certinho. De ter os 2 olhos, o nariz, a boca, de estar tudo certinho. Amar é muito além disso. E quando Deus te confia uma criança atípica, seja ela qual for a deficiência, ele sabe da sua capacidade em cuidar. No início, realmente, é difícil, a gente vive um luto, muitas mães carregam isso há muito tempo, talvez algumas até pelo apoio mesmo que não tem em casa, da família, né, de sentir aquele acolhimento, aquele amor. Eu posso te dizer que tudo passa. É ter paciência, não existe uma receita de bolo. Um filho atípico não é aquele, ele vai mamar, ele vai... a gente vai trocar a fralda, é de 3 em 3 horas, é isso, com tantos meses ele vai fazer isso, com tantos meses ele vai fazer aquilo. Não existe isso. A gente fica esperando, mas não existe isso. Só que existe de outras formas. E aquele sentimento de ansiedade que você tinha lá atrás, aquilo vai passando. Mas você tem que permitir deixar passar. Você não pode ficar o tempo todo ali, ai, tadinho do meu filho, tadinho do meu filho. Não, vai passar. O que eu posso dizer é isso, vai passar. O tempo... ele é primordial no meio disso tudo e ele passa. E para mim, eu tenho as lembranças, mas são lembranças que me fazem sofrer porque fizeram ele sofrer. Por causa do sofrimento que ele passou. E isso me dói porque ele sofreu, porque eu não consegui evitar aquele sofrimento. Mas passou. Entendeu? Então, assim, tudo passa, a vida passa. E é interessante, vendo você falar, como você pontuou, não é o filho que vai tomar mamadeira, que daqui a uns meses, é tudo novo. E cada dia essa novidade cheia de amor, cheia de esperança, porque, lógico, toda mãe quer que o filho desenvolva, que o filho cresça. Então, assim, na maternidade atípica, pelo que eu observo, pelo que a gente está conversando, todos os dias é um dia novo. Todos os dias é um dia novo. Porque ontem ele não fazia alguma coisa e hoje ele já acorda já fazendo. Mesmo que seja tardio, porque ele está com 5 anos, às vezes ele faria isso com 1 ano. Ele está com 5, mas ele fez. E ele fez tão bonitinho, faz tão bonitinho, fala tão bonitinho. Ele traz amor, sabe, Gi? E a minha experiência como mãe atípica, apesar das responsabilidades ali que são... que preenche sua agenda, que preenche o seu dia e que às vezes é cansativo para ele, eu falo de amor dentro disso tudo, sabe? E quando eu olho para o Lucas e vejo o que ele transformou dentro da minha casa, dentro da minha família, nas pessoas que são envolvidas com a gente, muita bênção, muita gratidão. E eu posso dizer que nós estamos aprendendo com ele. Nós. Imagina. Não é ele que está aprendendo, não, somos nós. Você falou do Instituto Down, nós falamos, né, para quem descobre hoje a maternidade atípica, como que essas mães podem chegar a ter vocês, como que é feito esse acolhimento, esse apoio? Se a mãe
que acabou de ganhar uma criança com síndrome de Down, ela não tiver um contato direto com qualquer uma de nós da coordenação, somos 11 mães, a gente tem um Instagram do Instituto Amor Down. Ela pode entrar por lá, chamar lá, que a gente vai responder e já vai dar o acolhimento, né? Se for necessário, a gente faz uma visita pessoalmente. Quase ninguém quer receber visita no início, mas a gente está ali, a gente faz um bate-papo pelo WhatsApp ou pelo Instagram mesmo, por ligação. Nós estamos disponíveis para poder acolher essa mãe que acabou de nascer junto com essa criança e a família também. Muito interessante. A mãe acabou de nascer. Infelizmente, o nosso tempo, né, tá acabando o programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães atípicas, mas também para toda a sociedade. Então, eu quero dizer que o amor ele é a base fundamental para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Qualquer um, seja ele atípico ou não, com deficiência ou não. O amor ele é a base. E quando você coloca Deus na frente de tudo, a sua caminhada se torna mais leve. A família, ela é o apoio principal para que essa pessoa que acabou de chegar ao mundo com algum tipo de deficiência, ela tenha um aconchego. E não se meça em amar. Não pingue o seu amor, transborde amor. Acolha, beije, abrace, converse, fale, né? E primeiro de tudo, coloca Deus na frente, porque com Ele ali eu tenho certeza que o caminhar vai ser mais leve. E quero dizer também para todas essas mães que têm os seus filhos com deficiência, seja ela qual for, né? No nosso caso aqui a gente está falando sobre a síndrome de Down, mas seja ela qual for, essas mães precisam de saber que elas não estão sozinhas, que existem outras mães, outras famílias nessa caminhada. Então buscar entender. Hoje a gente tem informação, né, aberta na palma da mão e sempre se informar. É muito importante você se informar e aprender sobre o seu filho e saber que existem outras pessoas nessa caminhada e que juntos, de mãos dadas, a gente vai chegar ao objetivo. Termina aqui o programa Câmara Mulher de hoje, que recebeu a mãe do Lucas, Gisele Melúcio, que falou com a gente sobre a maternidade atípica. Você acompanha esta e outras entrevistas na TV Câmara e também nas nossas redes sociais. Até mais!